Isso. Margarete, você pode fazer a prece inicial para a gente? Sim. Jesus, divino amigo mestre bondoso, mais uma vez estamos reunidos em seu nome, os amigos benfeitores espiritual, para que possamos ter o entendimento, nosso coração aberto, a nossa mente, para que possamos ser pessoas melhores a cada dia com o seu ensinamento. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Gente, hoje então, de fato, a gente começa, né? A gente entra no livro mesmo. A gente tinha feito na semana passada aí uma introdução, né, a respeito do livro, falando do livro de Gênesis, né? Gênesis bíblico. Falamos aí algumas coisas relacionadas com quem escreveu, né? Quando. Um livro aí que já tem mais ou menos 3.500 anos, né, que foi escrito por Moisés, né? Também teve outros autores que complementaram depois a obra. E a gente comentou na semana passada que existe aí já um consenso entre as religiões de que esse livro precisa ser entendido de uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado a entendê-lo aí ao longo dos tempos, né, ao longo dos anos aí. Comentamos que a gente, no catecismo, nas escolinhas religiosas, via o Gênesis como uma historinha, a Arca de Noé, o Adão e Eva, não sei o quê. E aí às vezes faltava aquele estudo assim mais, não é sério a palavra, mas assim voltado para a importância que esse livro tem, porque ele é a base, né, de toda a trajetória bíblica. Ele é o primeiro livro. Então, o restante aí da história de todos os livros bíblicos são baseados no livro de Gênesis. A gente comentou também sobre essa nova visão aí que as religiões estão tendo, de que o Gênesis não pode ser interpretado somente como um livro de história, aí a história matéria lá da escola, né? Só com fatos históricos, e também não pode ser interpretado só com fatos científicos, porque aí, se a gente for olhar só dessa forma, a gente corre o risco de deixar passar muita coisa, principalmente no sentido espiritual, e também outras coisas não vão fazer sentido. Né? Na primeira leitura que a gente fizer aqui hoje, onde nós vamos fazer uma passagem geral sobre o capítulo primeiro, para depois a gente voltar detalhando, nós vamos ver que se a gente for olhar só nesse sentido, sem a base espiritual, sem a base em forma de aliança, né, entre a ciência, a religião e a filosofia, vai ficar um pouco complicado da gente entender. Por isso que o nosso estudo é a base, o livro Gênesis bíblico, com base no Evangelho, né, o Evangelho bíblico, e também com base na doutrina espírita. Aí a gente vai ver que muitas coisas se encaixam. E também, esporadicamente, a gente vai trazer alguns contextos históricos e também da ciência, que a gente vai ver que tem muita coisa a ver, né, mais do que a gente imagina. Então, na introdução também semana passada, aí, só fazendo uma revisão, nós vimos também que vários personagens, né, que vão aparecer aqui, eu li na introdução da minha Bíblia, que é a tradução feita pela Congregação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, eles falam que Adão e Eva, Moisés, Noé, são personagens, né, que não representam um único personagem, mas que a maioria desses personagens bíblicos aí vão representar todos nós enquanto humanidade. E principalmente quando a gente chegar lá em Adão e Eva, nós vamos ver que isso de fato acontece. Mas o livro, de uma forma geral, ele também já vai trazendo todas essas coisas. Porque, né,
A principal marca desse livro é que ele é o livro da criação, né? A criação de tudo. O Gênesis também lembra genealogias, quer dizer, origem e continuidade de algumas coisas. Então, nós vamos ver a genealogia do planeta, ou seja, a criação do planeta, genealogia do homem, a genealogia do bem e do mal e outras, todas dentro desse livro. Então, assim, vai falar de coisas aí que se a gente tiver um pouquinho de paciência, porque a gente não pode ir com muita pressa para não perder os detalhes, mas a gente vai aí com um pouco de paciência, principalmente nesse primeiro capítulo, que é a base, né, de tudo. Nós vamos demorar um pouquinho mais para pegar todos os detalhes. Depois dessa base feita, no primeiro capítulo, vocês vão ver que as coisas vão fluir assim, de forma que a gente tenha até um entendimento mais facilitado, porque essa base já vai estar pronta. Então, eu vou fazer uma leitura aqui geral do primeiro capítulo. E aí, se alguém... Boa noite, Débora. Boa noite, desculpa o atraso. Sem problema. Boa noite, dona Silvia. Joia. Nós vamos começar então agora a leitura, né, do primeiro capítulo de Gênesis, e aí nós vamos depois para o nosso objeto de estudo de hoje. Vou ler aqui então a minha tradução e vocês acompanham. Ao longo da leitura, alguma coisa que chamar a atenção aí de vocês, vocês podem depois comentar, né? Pode marcar aí também, que a gente vai discutindo. Hino da criação do universo. Eu falei também na semana passada, né, gente, que o livro Gênesis foi um livro escrito, né, em forma de poesia e para ser cantado. Então o povo, os hebreus, né, e na linguagem hebraica original, ele é um hino mesmo, por isso que o título que é Hino da Criação do Universo. Eu vou ler, eu falei que eu ia ler o capítulo 1, mas na verdade eu vou ler o capítulo 1 até o versículo 4 do capítulo 2, que aí vai finalizar um ciclo. Tá? A gente não vai falar hoje desse ciclo todo, não dá tempo, mas só para a gente fechar aí os 7 dias da criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz das trevas. A luz Deus chamou dia, e as trevas chamou noite. Houve uma tarde e uma manhã, o primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas, separando umas das outras. E Deus fez o firmamento. Separou as águas debaixo do firmamento das águas acima do firmamento. Assim se fez. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Houve uma tarde e uma manhã, o segundo dia. Deus disse: juntem-se num único lugar as águas que estão debaixo do céu, para que apareça o solo firme. E assim se fez. Ao solo firme, Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mar. E Deus viu que era bom. Deus disse: a terra faça brotar vegetação, plantas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto sobre a terra, tendo em si a semente de sua espécie. E assim se fez. A terra produziu vegetação, plantas que dão a semente de sua espécie, e árvores que dão seu fruto com a semente de sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para marcar as festas, os dias e os anos,
e como luzeiros no firmamento do céu sirvam para iluminar a terra. E assim se fez. Boa noite, Dario. Boa noite. Nós estamos fazendo a leitura do capítulo 1, a gente está no versículo 16. Beleza. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir ao dia e o luzeiro menor para presidir à noite, e também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para iluminar a terra, presidir ao dia e à noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, o 4º dia. Deus disse: fervilhem as águas de seres vivos e voem pássaros sobre a terra debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam fervilhando nas águas, segundo suas espécies, e todas as aves, segundo suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, o 5º dia. Deus disse: produza a terra seres vivos, segundo suas espécies, e animais domésticos, animais pequenos e animais selvagens, segundo suas espécies. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo suas espécies, os animais domésticos segundo suas espécies, e todos os animais pequenos do chão segundo suas espécies, e Deus viu que era bom. Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, segundo nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem pelo chão. Deus disse: eis que vos dou sobre toda a terra todas as plantas que dão semente, todas as árvores que produzem seu fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todos os animais que se movem pelo chão, eu lhes dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo o que havia feito, e era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, o 6º dia. Aí eu vou entrar no 2 só para finalizar os 7 dias da criação. Assim foram concluídos o céu e a terra com todos os seus elementos. No 7º dia, Deus concluiu toda a obra que tinha feito, e no 7º dia repousou de toda a obra que fizera. Deus abençoou o 7º dia e o santificou, pois nesse dia Deus repousou de toda a obra da criação. Essa é a história da criação do céu e da terra. Gente, a leitura é um pouco grande, né? Por isso que é bom a gente acompanhar aí. Mas era só para a gente ter uma visão geral sobre o capítulo e também para a gente começar a discutir algumas coisas. E hoje, basicamente, nós vamos ficar no 1º versículo do capítulo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Antes disso, alguém quer comentar alguma coisa? Chamou atenção aí durante a leitura? Pode falar, se alguém quiser. Tiago, Diga, Rafa. uma impressão que eu tenho, eu acho que é errônea, mas quando ele fala assim, e Deus viu que era bom, dá uma sensação de que ele estava apenas testando, que ele já não soubesse o que ele estava fazendo, né? Que fosse uma coisa amadora. Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Sim, na verdade, essa frase, né, e Deus viu que era bom, faz a gente pensar também uma outra possibilidade, é que não foi assim Deus diretamente criando, mas aprovando uma criação, né, realizada aí
por um outro ser. Nós vamos entrar mais para frente nesse assunto, não hoje, mas assim, na doutrina espírita, né, nós já temos uma ideia, né, e é comum aí no nosso meio, que Jesus, né, foi o responsável pela criação do nosso planeta. É o nosso governador, né, do planeta Terra. Então, a gente vai juntar isso com essa afirmação aí, né, de Deus. E se a gente for perceber, Rafa, é a partir do segundo dia, né, que tem essa frase, que Deus viu que era bom. Então, tem, na verdade, uma separação do primeiro dia, onde Deus de fato fez, e a partir do segundo dia tem essa frase aí que é como se fosse um controle de qualidade. A gente pode pensar assim. Mas nós vamos ver direitinho com mais calma depois. Talvez daqui uns 2 estudos para frente. Mas outra coisa que a gente pode tirar também dessa frase final de cada dia é que tudo, né, criado por Deus é bom. Então a gente já começa a pensar assim sobre um mal na Terra, né? Como que surgiu, como que começou? Aqui já fica claro para nós, com certeza não foi através de Deus, porque tudo, né, que Deus criou é bom, né, segundo essa narrativa. Então, gente, para iniciar, né, a nossa discussão, nós vamos ficar aí nesse primeiro versículo hoje. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Tem uma coisa interessante sobre essa frase, lá no estudo do Haroldo, né, ele é conhecedor aí da língua e da cultura hebraica, então ele traz para nós que essa frase é uma frase comum, né, nessa cultura e para esse povo, e também pode ser entendida para a gente, que ela sintetiza que Deus criou tudo. Deus criou o céu e a terra, né? Então a gente entende assim, de um extremo ao outro do universo, né? Da parte mais inferior até a parte mais superior, que para nós o nosso costume é o referencial terra, né, e céu, tudo criado por Deus. Então essa frase tem esse objetivo. Deus criou tudo. E esse é um dos objetivos também desse livro escrito por Moisés. Trazer a ideia de um Deus único, né? Sabemos aí, já estudamos em outras oportunidades também, em outros estudos, que o primeiro povo, né, a grande contribuição do povo hebreu para a nossa marcha evolutiva foi a questão do monoteísmo, quer dizer, a crença num Deus único. Enquanto várias outras culturas da época, né, babilônicos, sumérios, temos lembrança que a gente conhece mais da mitologia grega, da mitologia romana, nórdica, todas essas cultuando vários deuses. E aí, na própria mitologia grega, a gente vê que quando tem essa mistura aí, essa cultura de vários deuses, um deus para cada coisa, o negócio não começa a dar muito certo. É Deus brigando um com o outro, de vez em quando eles vêm aqui na Terra, tem filhos com seres humanos e gerando semideuses, né? Por exemplo, o Hércules, o Aquiles, né? Lá do tendão de Aquiles. Dava uma confusão. De vez em quando tinha umas revoltas lá no Olimpo, isso trazendo a mitologia greco-romana, que é a mais conhecida. E tinha o Zeus, né, que era conhecido como o deus dos deuses. Então, no fundo, assim, sempre precisa desse líder. Mas só que o Zeus, né, ao contrário do Deus que a gente vai ver aqui, ele não era o criador de tudo. E nós vamos ver, com base, hoje nós vamos pegar principalmente o Livro dos Espíritos, para trazer uma concepção, né, mais assim,
não é mais adequada, né? Porque se a gente falar que a nossa é mais adequada, a gente está tirando a crença dos outros. Mas assim, que traz um raciocínio mais convincente, podemos dizer, para nós. De que só funciona toda essa história da criação se tiver um único Deus e se Ele for o criador de tudo, né? E são os principais motivos assim do livro Gênesis, além de trazer explicações, né, sobre as indagações comuns nossas, de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem, né? Essas são esclarecimentos secundários, mas que vão partir do principal, que é essa ideia de Deus, né? Como que essa ideia, esse conceito de divindade, como que ele funciona, né? Como que ele é esclarecido para nós aí na doutrina espírita. Então, para a gente iniciar e ter como base, né, o restante do livro, hoje nós vamos estudar melhor e rever algumas coisas também que a gente já viu sobre Deus, né? Eu acho muito legal isso porque eu me lembro que talvez essa ideia de Deus, né, eu me arrisco a dizer que talvez essa seja uma das maiores indagações nossas, de todos nós seres humanos, né? Porque a gente não consegue conceber, né? A gente não consegue sentir assim com os nossos sentidos mais materiais, né? A gente sabe, né? Quem acredita sabe que está lá. Algumas coisas acontecem, mas a gente não consegue conceber de forma assim clara para o nosso raciocínio. Por quê? A gente ainda não chegou nesse nível de entender Deus em toda a sua grandeza. Mas aqui, né, a ideia que Kardec traz para nós no Livro dos Espíritos, e não é à toa que ele faz questão de o primeiro capítulo, né, do Livro dos Espíritos ser dedicado para Deus, né? E a primeira pergunta, o que é Deus? Então, assim, isso serve para nós para tantas coisas. Por quê? O que Kardec quer dizer para nós, por exemplo? Na doutrina espírita, nada acontece se não tiver Deus. Se a gente não tivesse ideia da divindade. Mesma coisa que no Gênesis. Então, aqui a gente já começa a entrar no que nós vimos na semana passada, que as coisas vão se ligando, né? Eu até comentei que eu tinha um certo preconceito com o Antigo Testamento, porque a gente tem aquela ideia de nova aliança, Jesus veio para renovar isso, aquilo e tal. E às vezes a gente esquece, mas na verdade está tudo interligado, né? E as coisas surgindo para nós à medida que nós vamos tendo capacidade de entender. Então, assim, hoje a gente tem capacidade de entender Deus através dos conceitos da terceira revelação, que é o Espiritismo. E nós vamos ver lá, né, Kardec, com toda a sua inteligência, né, uma maestria, assim, um raciocínio amplo, a concepção que ele faz lá não serve assim, só para nós espíritas, mas para qualquer pessoa, porque ele traz esse raciocínio lógico e filosófico. Eu vou então aqui, gente, apresentar. Oi, diga. Eu vou lá ver. Não. Nem vou falar com o Flávio. Flávio, não tem como eu treinar com a roupa azul, não? Margarete. Então, gente, eu comecei a preparar aqui. Eu acho que para a gente acompanhar, como eu não tive tempo de mandar lá para vocês antes, ainda estou tentando me adequar aí direitinho. Eu vou colocar aqui na tela para a gente acompanhar junto e ir discutindo, tá? Eu estou tentando escrever isso para a gente deixar registrado, além
da gravação, porque como é sequencial, acho que é legal a gente conseguir deixar isso registrado depois. Só um instante, tá? Isso aqui, gente, eu tirei, deixa eu pôr no modo de apresentação, do Livro dos Espíritos, né? A primeira coisa que Kardec faz questão de nos mostrar é essa concepção do Deus único. Então, vamos tentar aqui. Eu dei uma pausa aqui, gente, porque a gravação tinha parado, mas voltou. Primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. A preocupação de Kardec, aqui podemos ver que é a mesma de Moisés. Trazer uma concepção de Deus. Então, essa pergunta clássica, né? O que é Deus? É a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Eu adoro falar isso, eu adoro em palestra, direto eu falo isso porque eu me lembro, né, quando eu comecei a falar e acabei mudando de assunto e não completei. Quando eu era mais novo, gente, eu importunava minha mãe. Mãe, quem criou a gente? Ela, foi Deus. E quem criou Deus? E a gente sempre fica... essa indagação, né, acho que não é só minha, mas chega num momento que, assim, a única resposta que a gente tem é: ninguém criou Deus, né? E é isso que Kardec traz aqui. É a causa primária. E quando eu disse lá, gente, que essa definição de Kardec, ela, ao mesmo tempo que é simples, ela é abrangente, vamos pensar aqui. Eu já tive a oportunidade de conversar também com outras pessoas que não acreditam em Deus. Então, por exemplo, uma resposta que me deram é assim: para mim, Deus é o universo, porque foi a primeira coisa que aconteceu. Olha o Kardec falando aí. É a causa primária de todas as coisas. Outros já falam assim: Deus para mim é uma energia. Beleza. Se essa energia foi a causa primária, foi a primeira coisa que aconteceu, é Deus, né? Isso é até mais aceitável do que aquela ideia, né, que a gente traz às vezes para as crianças e também a gente vê de vez em quando, um Deus com características humanas, né, um senhorzinho de barba, barbinha branca lá no céu e tal. Isso é muito simplório para representar Deus. Primeiro, porque é o Deus criador do universo, né? E a gente não sabe, né? A única certeza que a gente tem é que essa raça nossa, a gente conhece que elas são, por enquanto, né? A gente só sabe que ela habita o nosso planeta. Então é muita prepotência, egoísmo nosso, querer que Deus tenha característica exatamente do humano do planeta Terra. Se ele tiver, ele pode ter de qualquer outros, né? Inclusive de planetas mais evoluídos, visto que o nosso é de provas e expiações. Mas também isso se prende muito a essa frase que nós lemos aqui no capítulo 1, que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Aí a gente inverte o papel, né, para dizer que, e às vezes colocar que Deus, né, é a nossa imagem e semelhança. Mas isso tem outro sentido. Então essa primeira pergunta do Livro dos Espíritos, eu acho ela sensacional porque ela explica, né? Independente daquele que não crê, né? Aquele que não crê em Deus. Geralmente ele não crê em Deus nas concepções comuns que a gente costuma atribuir a Deus. E quando a gente olha ao pé da letra, né, na própria Bíblia, Deus que castiga, Deus que liderou exércitos, né? Quando, na verdade, esse capítulo 1 aqui está falando para a gente só de um Deus criador de coisas boas, né? E quando a gente percebe ao pé da letra algumas coisas, né, na Bíblia, quando a gente interpreta isso, a gente traz essa ideia, né, de um Deus simplório, com características humanas, né? Muitos questionamentos do porquê
né, de Deus ter feito o homem do barro, e a ciência hoje já mostrou, né, hoje e desde muito tempo já se sabe que não é assim necessariamente, mas isso também tem sentido. Nós começamos a entrar na semana passada, depois vamos estudar melhor. Então, quem fala que não acredita em Deus, a maioria das vezes é porque tem esse conhecimento desse Deus que a cultura humana tentou colocar. Porque se for desse Deus que o Gênesis está aqui falando, e esse Deus que Kardec traz aqui para a gente, nós vamos ver que, independente da nossa concepção, do que a gente acredita, tem uma causa primária. E essa causa primária é Deus. E é a inteligência suprema. Né? Mais para frente aqui, os espíritos vão responder para Kardec, né, que toda essa perfeição da criação, isso não pode ser obra do acaso. Né? E aí Kardec continua perguntando o que se deve entender por infinito. Né? O que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Kardec faz essa pergunta por quê? Pode-se dizer que Deus é o infinito? Olha a resposta dos espíritos. É uma definição incompleta, né? Pobreza da linguagem humana e insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Né? Então, assim, a gente só consegue ter uma noção assim, dos atributos de Deus. Né? Ele é infinito em perfeições, mas o infinito mesmo é uma abstração, não é algo palpável. É algo que a gente não consegue alcançar. E daí a nossa limitação de entender Deus. Né? Por isso que a gente fala que muitas vezes, né, que Deus é o infinito. Tem uma música, né, do Legião Urbana que fala: o infinito é realmente um dos deuses mais lindos. Mas o infinito não é Deus. O infinito é essa concepção de algo que nós não conseguimos alcançar, né? E aí quando a gente pensa nos atributos de Deus, aí sim, eles são infinitos. A gente não tem como mensurar, não tem como alcançar, nunca alcançaremos, nunca vamos igualar, porque Deus é único. Né? Ele é a causa primária. Tudo além dele é criação. É isso também que o livro de Gênesis quer dizer para nós. E aí, né, existência de Deus. As perguntas de Kardec. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. A ciência hoje, né, gente? Esse axioma aí é um fundamento, né, da ciência, da física, simples também, que todo efeito tem uma causa, né? A própria lei de ação e reação também, que a gente vê na física, no ensino médio, traz isso. Uma coisa, né, que nós temos um entendimento simples, assim, que para nós já é superado. Isso pode ser, né, perpetuado, pode ser direcionado para a compreensão da existência de Deus. Né? Quando a gente olha para o nosso sistema solar, né, gente? A gente olha primeiro para o nosso planeta. A gente vai na praia, né, e vê, né, a imensidão do mar. Né? Para nós já é algo lindo. Aquilo é só um pedacinho do nosso planeta, que não é o maior do nosso sistema solar. Né? Dentro do nosso Sol, né, que a gente consegue ver daqui, milhares e milhares de vezes maior do que a Terra, está contido no sistema solar, dentro de uma galáxia, a nossa galáxia Via Láctea, com vários sistemas solares, com vários planetas. E hoje a ciência mostra a existência de bilhões de galáxias. Então, quem fez isso? Isso é obra do homem? A gente não consegue nem pousar em outro planeta. A gente conseguiu pousar mais ou menos na Lua, né?
Isso não é obra nossa. Então, de onde que veio isso tudo? Quem criou, se não foi a gente? Deus, né? Aí a nota de Kardec: para crer-se em Deus, basta se lança o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa, né? A ciência hoje, a principal teoria aceita para a existência do universo é o Big Bang, a grande explosão, onde tinha uma matéria, né, e energia condensada em uma temperatura altíssima e uma pressão altíssima, né, que deixou aí tudo que existe no universo hoje numa miniatura aí de matéria aglomerada, e que explodiu e gerou isso que a gente tem hoje, o universo. Tá, o que causou a explosão? Por que a ciência e a religião não podem concordar que o que causou essa explosão, independente da concepção que a gente tem, da imagem que a gente tem, é Deus? Para essas leis funcionarem dessa maneira, leis matemáticas complexas que a gente não entende, leis perfeitas, a lei da gravidade, a nossa Terra girando aí em torno do Sol, num movimento perfeito. Se sair um pouquinho da órbita, né, desestabiliza, pode chocar com outras coisas, tudo em sintonia. Trazendo para a minha área, né, em laboratório, pequenas reações químicas a gente tem dificuldade, gente, de controlar. Não conseguimos rendimento de reação 100%. Na teoria a gente sabe que se misturar aquilo com aquilo outro, tem que dar X do outro. Quando você vai para a prática não sai, porque tem coisas que a gente não controla. Tem reações aí que se o rendimento dela for 50%, para a gente já está bom demais. Tem coisas, e o nosso corpo, quando a gente pensa nele, são milhares de reações químicas acontecendo ao mesmo tempo e de forma, entre aspas, natural. Porque foi Deus que projetou, né? Então essas coisas que escapam da nossa compreensão, né? Da nossa capacidade, Deus. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu não estou conseguindo ver a tela. Diga, Dário. É engraçado, você falou aí nessa reação química aí, que é a sua área, é igual a H2O, né? O H2O, ou seja, na verdade eles conhecem os elementos da água, mas eles não conseguem fazer água, não é isso? Sim, exatamente. Tiago, mas o assunto Deus, você falou no início que é uma das maiores indagações. Eu também concluo que será uma das maiores descobertas nossa também. Vai ser a maior descoberta, porque você vê que havia, né, essa diversidade de concepção de Deus. Viemos com Deus único, mas mesmo com Deus único, você pode ver que há muita diversidade de percepções. Sim. E dentro da doutrina espírita também nós vamos ver isso, muita diversidade. Olha o que Kardec fala aí, né? É a causa causal, é a causa primeira. Então também quando se fala que Deus é essa causa primeira, a gente precisa entender que Deus não executa, né? Deus é a causa primeira, é a causa causal. Dele se parte tudo, que nós chamamos de Deus, né? Mas realmente pode ter outras denominações. E a gente também tem dificuldade de entender isso, porque, né, de uma causa primeira, algo, né, que foi surgindo, certamente não é uma geração espontânea, mas que vai se formando nós, que aí já tem bem lá para frente, né?
Você vê Sim, que a própria Gênesis já mostra lá, em termos de dias, né, que são ciclos, lá na frente. Então, assim, mas só a gente entender isso, que Deus não executa, né? Deus é criador, né? Ele não é executor. Então, assim, a gente pensa assim, a rosa, Deus fez a rosa. O poeta diz, né? Foi Deus, foi Deus. Mas, em verdade, nós sabemos que aí já é bem mais elaborado para frente e já são os seus filhos, obras de seus filhos, digamos assim. sim, Isso eu acho que vai abrir na mente da gente, né, para mostrar que é como se fosse uma base e dessa base nós vamos tendo elementos para trabalhar, né? Sem essa base que está em tudo, porque o João também, eu penso que ele não está errado, João Evangelista, quando define Deus é amor, né? sim, Nós vamos chegar lá. Mas é só esse comentário mostrando que a dificuldade que é realmente mesmo dentro de doutrina a gente tem, mas que nós vamos. É como se a gente precisasse de uma certa evolução, até intelectual mesmo, para a gente conceber melhor. Né? Mas é o que a gente consegue pegar. Né? isso. Isso mesmo, obrigado, Dani. No momento é. Ô, Oi. Tiago, daí falando isso, eu pensando assim, e isso é o tempo de cada um, como se isso depende de nós, porque cada um vai ter aquele tempo do amadurecimento, né? É o que a gente anda falando aí. Cada um tem seu tempo. Hoje você estuda igual, não, eu estou aqui amando esse estudo que você começou aí. Por quê? Porque é igual você falou no princípio, a gente muitas vezes despreza o Velho Testamento, mas ele é a raiz, ele é Sim, a base de tudo, né? Se a gente não pegar nele primeiro, o resto fica assim, parece que está uma planta muito rasinha. Aí quando você começa a ler, que eu também essa semana estou dando uma lidinha, assim, nossa senhora, mas realmente a gente tem que ir nessa base para a gente ter até a conclusão dos estudos que a gente faz. sim. Eu penso assim, entendeu? Mas é isso mesmo. É, só com essa comparação aqui que a gente faz, né, a gente vê que segue a mesma linha. É, Dari falou aí do Evangelho de João. Lá no Evangelho de João, depois, se tiver curiosidade, nós vamos entrar nele também mais para frente. A primeira frase lá, no princípio, as duas primeiras palavras, igual aqui, né, no Gênesis. E aqui Kardec, a preocupação dele de primeiro trazer Deus, para depois continuar, né, com... Então, assim, primeira, segunda e terceira revelação, na verdade, trazendo as mesmas coisas, mas à medida que a gente vai evoluindo, né, a gente vai tendo mais capacidade de entender melhor. E também essa é um ciclo, né? A gente entende melhor, melhora moralmente. Melhora moralmente, a gente tem capacidade de entender mais. É muito legal. Tiago, Diga, Darcy. sobre essa questão aí do a Silvia entrou, você tinha falado também sobre o Novo e Velho Testamento. Na obra Paulo Estevam, há lá uma discussão com Paulo e Pedro que é extraordinário. Porque, na verdade, você vê que o Paulo ele era adepto, digamos assim, da primeira revelação. Ele era doutor nela. A Sim, hora que ele conhece Jesus, a ideia do Paulo era romper mesmo. O Paulo ele queria quase que romper com o Velho Testamento, como que ele também, a forma qual eles viviam e interpretavam o Velho, né? Ele sim, sentiu todo aquele drama. Então, não tiro também a razão dele, não, porque, como se vocês não está adiantando nada. Na vida dele lá, mais ou menos assim, né? sim, E aí ele vai aquela questão com Pedro, quando ele está lá em Antioquia, Pedro, que ele inclusive tem aquela discussão lá sobre os emissários de Tiago chegaram, é dali para frente. Dali a conversa, Pedro fala com ele, olha, o evangelho é um galho vigoroso, mas não tem como arrancar o galho, separar o galho do tronco. Porque se separar, aonde que nós vamos ter base, sendo que o próprio Cristo nasceu na linhagem? Então, assim, aquele texto de Pedro lá, ele, de certa forma, também me convenceu, porque é como se a gente ficasse do Cristo para cá só, solto. isso, E o Cristo pegou várias imagens, mas foi muita fala, foi muito texto, mesmo que algumas coisas mudando, aprendesse que foi dito.
sem o que foi dito, não teria como ele acrescentar outra coisa a mais. Então, Pedro foi fantástico. E acabou convencendo Paulo mesmo, de que o raciocínio era irrefutável. E Pedro, você vê que Pedro era iletrado, mas era sábio, né? E não Sim. tem como comparar mesmo, não. Igual você falou, é uma coisa só, de ângulos diferentes, né? E você falando isso aí me lembra lá do início do Evangelho de Mateus, né? Faz questão de trazer a genealogia de Jesus, começando do Antigo Testamento, né? Até chegar no Mestre. Isso mesmo. Companheiros, eu vou pedir a vocês licença, que eu vou ter que sair rapidinho, tá? Falou, Dário. Obrigado. Aí Kardec continua, né, gente? Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Essa pergunta é mais ou menos assim. Só com o que a gente conhece da matéria, né? Dá para explicar o início da formação das coisas só com essas propriedades da matéria? Aí os espíritos respondem. Mas então qual seria a causa dessas propriedades? Volta lá no início, né? É indispensável sempre uma causa primária. Deus, olha isso, gente. Deus é indispensável. Se a gente esquecer tudo que foi dito aqui hoje, mas lembrar disso, nós ganhamos o estudo. Deus é indispensável. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, né? A matéria é causa. Perdão, a matéria é efeito, né? Por trás desse efeito tem uma causa. E aí, já caminhando aqui, a parte que eu amo também, né? Desse primeiro capítulo do Evangelho do Livro dos Espíritos. Atributos da divindade. Aqui Kardec complementa a ideia que nós podemos alcançar de Deus. É eterno, se tivesse, e é bom que ele explica, né? Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que pouco a pouco remontamos ao infinito e à eternidade. Eterno, o infinito, gente, a concepção nossa é daquilo que não tem fim, que a gente não consegue mensurar. O eterno é diferente, o eterno não teve nem começo. É eterno, sempre existiu. Não dá para falar de um começo. Então Deus é eterno, porque é a causa primária. É imutável. Se tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. Deus não pode sofrer nenhum tipo de mutação ou de mudança. Porque se foi Ele o Criador de tudo, Criador de todas as leis, né, não pode existir um tipo de lei que consiga mudar Deus. E se Ele mudar, é porque Ele não era o mesmo de um princípio. Se Ele não era o mesmo de um princípio, então Ele não era Deus. Kardec é legal que ele traz um raciocínio lógico, né, filosófico. Tá. Só apareceu o lembrete aqui de 10 minutos. Achei que tinha caído. Vou voltar aqui. Deus é imaterial. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Quer dizer, a matéria muda. Então Deus não pode ser constituído de matéria, né? É o que esse primeiro versículo diz. Deus criou o céu e a terra. Deus criou tudo. Tudo, tudo. Toda a matéria. Então ele não pode ser feito de matéria. Porque se ele fosse feito de matéria, alguém já teria criado ele antes, e esse alguém ou algo, aí seria o Deus. É único aí o monoteísmo. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. A lei divina é única porque vem de um Deus único. É única e perfeita, né? Não tem nenhum conflito, existe essa unidade
A mesma lei que funciona para mim vai funcionar para cada um de vocês, para todos os seres do universo, de forma justa, porque foi feita por esse Deus único. Que também vai falar no final aqui que é soberanamente justo e bom. Deus é onipotente, né? Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Então Deus é o, né, temos costume de falar, o Todo-Poderoso. E soberanamente justo e bom. Podemos dizer também que é infinitamente justo e bom. A sabedoria. E olha o bom aqui, gente. Tudo que Deus criou é bom. Olha o Kardec. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Eu acho que isso aqui nos traz assim um ânimo, né, para a gente continuar. Traz um ânimo para a gente seguir em frente, lembrar, né, porque às vezes a gente traz o nome de Deus de forma tão natural. Deus me livre, Deus me ajude, Deus me perdoa, e fica raso, né? Fica muito com característica muito humana, quando Deus na verdade é muito maior, né, do que tudo isso. Saber que cada coisa que está do nosso lado, cada pessoa que está do nosso lado, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente tem de possibilidade, de oportunidade, regido por uma lei universal, vinda de um ser todo-poderoso, justo e bom, que a gente não consegue definir claramente, mas que com essas lembranças aqui feitas, né, dessa volta aí no Livro dos Espíritos, a gente consegue pelo menos ter uma ideia de que a gente não está só, de que a gente não está à deriva, né, que se o universo desse tamanho, complexo desse jeito, Deus teve competência para criar, para gerir e gere até hoje. Imagina nossas vidas, né, gente? Que comparado com o universo, a gente, como dizia o Chico, né, é um cisco. Então, isso serve também para aumentar nossa fé, nossa confiança. E aqui, gente, não dá para trazer tudo, mas também é um fomento, né, para continuar depois lendo lá esse capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Mas essas perguntas que eu separei, eu creio que deu para fomentar esse primeiro versículo que a gente estudou e para a gente já ter essa ideia, que agora a gente pode prosseguir, porque a gente começou da maneira certa. Começamos com Deus, entendendo Deus e entendendo assim, né, dentro das nossas possibilidades, e daqui para frente a gente pode seguir com segurança. Nós temos ainda 3 minutinhos. Alguém quer comentar aí alguma coisa antes da gente encerrar? Bacana, então. Consegui gravar o estudo. Eu falei, acho que eu comentei, comentei foi no WhatsApp. Eu consegui gravar também o da semana passada. Eu só estou estudando um jeito de disponibilizar ele, porque o arquivo fica muito grande, viu, gente? E aí tem que arrumar um link, alguma coisa aí que dê para salvar. E para a semana que vem, nós vamos falar desse versículo 2. Principalmente, Dario entrou no assunto aí da água, né? Esse Espírito de Deus pairando sobre as águas. Nós vamos entrar nisso aí.
já fomentando que dia foi criado a água? A água já existia antes dos dias da criação. Era como se existisse assim junto com Deus. Aí nós vamos entrar para entender isso. Eu vou tentar mandar com antecedência, viu, gente, os textos, mas aí já vão pensando sobre isso, sobre essa água, o que representa, o que pode ser, né? Lembrando que a água está em tudo, né? Deus criou tudo, então já estou dando dicas aí para a gente continuar na semana que vem. Beleza, gente? Eu vou fazer a prece final então, antes que o nosso tempo acabe aqui. E aí, sobrando uns minutinhos, se alguém quiser comentar. Mas antes, vamos elevar os pensamentos ao nosso Deus Criador, Pai Eterno, Supremo, Criador do Universo. Rendemos graças a Ti pela Sua infinita bondade, infinita misericórdia, que nos possibilita sempre oportunidades de evolução, de crescimento, oportunidades de estarmos em sintonia contigo, como nesses momentos de estudo. Agradecemos desde já aos benfeitores amigos que estiveram conosco, a sua bondade infinita, Pai, através de seu Filho Jesus Cristo, nosso guia e modelo, que nós possamos continuar firmes no nosso estudo, mas também no propósito de mudança íntima de cada um de nós, reconhecendo a sua justiça e bondade, colocando em prática tudo que conseguimos aprender. Que o Senhor abençoe os lares aqui representados, também daqueles que não puderam estar conosco. Que essa energia positiva, tranquila, de paz, possa chegar aos corações mais necessitados, nos hospitais da nossa cidade, penitenciários, orfanatos, asilos, nos corações dos irmãos moradores de rua. E em cada canto da sua criação, Senhor, nós pedimos sua paz e a sua misericórdia. Sê conosco, Mestre. Sê conosco, Deus, hoje e sempre, que assim seja. Gente, obrigado, então. Nos vemos na semana que vem. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos.